Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso super assunto, né? A nossa identidade. Na vez passada, a gente falou um pouco sobre dois vieses, né, de identidade. Uma identidade divina e uma identidade que é aquela a visão que eu formo de mim baseado naquilo que eu vivo a partir do meu nascimento, né? Depois eu estive pensando e vendo quão abrangente é esse assunto mesmo, né? Hoje, quantas pessoas falam, inclusive, de branding pessoal, né? Que trabalham os seus nomes e as suas identidades como realmente uma marca, né? Então, o seu próprio nome vira um negócio. Outro aspecto também que é interessante a gente olhar sobre identidade, como as pessoas têm investido nisso, até em se tratando de tratamentos estéticos, né, tratamentos de autocuidado, tudo isso tem relação com o nosso ser, o quanto a gente cuida, o quanto a gente olha para ele, o quanto a gente valoriza, ou o inverso disso também, né? E é se dedicando ao nosso ser que faz a gente estar aqui. E muito além de uma postura física, né, de uma preocupação com a saúde só corporal, mas muito mais com relação a uma saúde emocional, quando eu falo da minha formação a partir do dia do meu nascimento, e também, por que não, uma formação espiritual, já que eu incluo, né, nessa análise toda a carga, todo o potencial que Deus colocou em cada um de nós, e um potencial totalmente individual, não é verdade? Nenhum de nós, a gente pode inclusive seguir as mesmas carreiras, mas a gente vai cruzar pessoas diferentes, a gente vai acessar lugares diferentes. E isso dá uma conotação ainda mais especial para o quanto nós somos únicos, né? Quanto, apesar da gente fazer um raciocínio aqui que seria com o intuito de atingir a todos, mas eu tenho certeza que o raciocínio que vocês estão fazendo daí é completamente diferente um dos outros, e assim tem que ser, né? As atividades são uma sugestão, né? É a faísquinha ali para vocês engajarem nesse assunto, mas eu tenho certeza que depois de fazer uma atividade, e o meu objetivo é que vocês fiquem raciocinando sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco mais, né? Além do raciocínio e além da crença. Mas vou continuar. Primeiro o meu raciocínio com vocês, né? Na vez passada, a gente chegou num ponto que a gente disse assim: às vezes há um gap grande entre quem eu sou e o que as pessoas pensam de mim, ou quem eu sou, o que eu demonstro para as pessoas e qual é a visão que eu tenho de mim, inclusive numa perspectiva pessoal. Eu posso demonstrar para os outros que tá tudo bem, que tá tudo legal, e lá no fundinho eu identifico que alguma coisa não tá indo bem. Como eu lido com isso, né? Um dos aspectos mais importantes, em especial quando a gente fala de depressão, de ansiedade, de sofrimento psicológico, a gente identifica que essas pessoas têm uma tendência de estarem fundidas com os seus pensamentos. O que quer dizer que o que eu penso sobre mim é o que eu sou. E é como se fosse algo imutável, algo que tivesse bem solidificado. Um dos trabalhos que a terapia faz é criar consciência sobre esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, e dar flexibilidade para isso. Porque de maneira geral, né, a gente acaba dando um poder exacerbado para aquilo que a gente pensa, para as nossas crenças, né? A gente costuma dizer que é como se tudo começasse e terminasse no mental. Muitas vezes a gente entra num carrossel de pensamento e não consegue sair daquilo, né? Há um afastamento até da própria realidade. E é sobre isso que a gente vem falar aqui hoje, inclusive, porque até eu penso sobre o que a gente está falando aqui. Seria só mais uma experiência, mais um curso, uma palestra, ou seja lá o que for. Se eu não tiver condições, né, eu e vocês, de
que esse acesso a esse tipo de informação gerar outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento, de pensamentos, de hábitos, de nada adianta, porque mesmo um conhecimento, se ele tá só lá dentro da nossa caixolinha, ele só é mais um conhecimento. Ele se torna eficaz, né, funcional, a partir do momento que eu consigo aplicar ele de alguma maneira, né? Então, da mesma forma, com relação à nossa identidade, com relação àquilo que eu penso sobre mim. Se eu penso que eu não sou capaz de nada, logo eu não faço nada e logo os meus resultados vão ser sempre os mesmos. Mas e se eu começar a alterar as crenças que eu tenho sobre mim? Se eu começar a resgatar coisas, resgatar, né, riquezas que de repente estão pulsando ali no meu coração, estão falando de alguma forma comigo e colocá-las em prática de alguma forma, né? Se eu questionar, eu digo que eu sempre gosto também de conviver com pessoas que pensam diferente de mim, que têm um conhecimento diferente daquilo que eu adquiri ao longo da minha vida, porque isso me enriquece, né? Conheço uma pessoa que trabalha numa mineradora, eu conheço uma pessoa que trabalha numa multinacional, eu conheço uma pessoa que é professor de escola. Eu gosto de conversar com pessoas com históricos diferentes, porque o que elas vão acrescentar para mim é algo que talvez eu não tenha nem tido chance de conhecer, né, ao longo da minha vida. Então, com relação à identidade, é um problema quando eu tô fundida naquele pensamento sobre mim e quando eu passo a dizer que eu sou o que eu penso que eu sou. Então, quer dizer, uma crença determina a forma como eu vivo, né? Isso muitas vezes traz um certo conflito, uma dificuldade em encarar algo novo, né? E de que maneira que a gente encara tudo isso, né? Então a gente tá tentando aí colocar sementinhas de coisas novas para vocês pensarem, atividades para vocês cavocarem aí, né? As riquezas que com certeza cada um de vocês possui. Para quê? Para chegar num ponto em que a gente passa a desenvolver novas crenças, novos hábitos, né? E essa, sinceramente, eu acho que é a parte mais difícil. É onde a gente vê o resultado diferente, mas é onde é mais complicado, para mim, pessoalmente, eu penso que não é fácil você instaurar um novo hábito, né? Às vezes é uma coisa meio que fogo de palha, você começa empolgado, depois você relaxa. E isso eu vou dizer assim, até relacionado a hábitos bem simples, quer ver? Já vamos começar o desafio. Passem a observar o quanto de água vocês tomam, como é o sono de vocês, como é a alimentação e como é a prática de atividade física. Só nesses 4 itens a gente já consegue determinar parte muito importante da saúde da nossa saúde física. E isso é tão importante quanto o espiritual, né? E quanto o emocional. Por quê? Porque o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, muitas vezes, né, os impactos do emocional, eles acabam recaindo sobre o físico, né? Quando eu não tô bem, eu acabo, por um prazer imediato, comendo exacerbadamente, comendo aquilo que não me faz bem, não estando atento ou dormindo mal, né? Não conseguindo focar em atividades, né, cotidianas. Então, eu trago isso à tona, sabe? Monitorem, olhem para esse tipo de hábito de vocês como algo que vocês precisam levar a sério, né? Encarem esses pequenos hábitos como uma demonstração de carinho e afeto por vocês mesmos. E aí, quando a gente fala de crenças, tudo também tem a ver com o alimento, né? Que tipo de informação que a gente absorve, que tipo de notícia a gente vê o tempo todo, que tipo de leitura
eu faço, que tipo de série eu assisto na TV. Tudo isso é como se tivesse sendo o alimento do nosso banco de dados, né? E aí, quando eu começo a falar de uma questão espiritual, a leitura da Bíblia, acompanhar pessoas que falem e que vibrem nessa mesma energia é algo que é muito positivo. A meditação, por exemplo, é algo que é bem interessante e também acaba nos alimentando com informações que são positivas, né? Então, eu acho que quando a gente começa a falar desse tipo de hábito, a gente começa a instaurar atitudes que geram novas crenças, que geram energia diferente, que geram mudança de comportamento e talvez até uma renovação de identidade. Então, essa é basicamente a nossa tarefa. Olhar para isso com mais atenção. E eu acredito que a grande maioria de vocês também já esteja fazendo as orações que eu compartilhei no grupo de oração. Grande parte de vocês já são pessoas que estão acompanhando aí, né, a evolução desse trabalho, né, ao longo do tempo e já tiveram acesso à oração rotina da manhã, rotina da noite e seria quase um mantra ou uma atividade como na psicologia a gente fala de meditação âncora, que ela é voltada para um momento de maior dificuldade, onde você se coloca, né, de posição firme e volta para a realidade, porque em geral, numa situação em que tá difícil de suportar, é porque você tá naquela montanha-russa de pensamentos, tá? Já virou bolas de neve e avalanche. Então, uma respiração, como que eu ia esquecer disso, né, minha gente? Respirar, que é ato mais simbólico e mais especial com relação a ser vida, não existe. E quantas vezes a gente faz isso consciente? Eu já fui fazer práticas de yoga, por exemplo, que eu fiquei indignada da quantidade, do estilo de respiração que existe. E a gente não dá conta de fazer, não dá conta porque a gente não tem consciência desse potencial que a respiração tem. Então, a respiração, eu digo que é quando a gente se dá conta, né, do sopro de vida de Deus em nós. A gente se dá conta do que o essencial para nós é o oxigênio que entra lá dentro e faz com que tudo aconteça, né? Então essa é uma ótima âncora, né? Um momento de você voltar para a realidade é você fazer 3 respirações conscientes. É o suficiente para você dar uma pausada naquilo que gerou aí em excesso, certo? Então, eu vou passar para vocês as orações, para que vocês possam estabelecer como mudança de hábito já, né? E isso dá uma energia diferenciada para você iniciar o seu dia e para você também ter uma noite de sono boa. No início, não vai ser fácil, não vai ser a sensação de hábito adquirido, né? A gente se sente um pouco mecânico, robótico, não é natural, mas a repetição, ela faz com que você se habitue a isso. Como eu aqui, gravando vídeo para vocês, não é nada habitual para mim, mas à medida que eu faço, que eu me exponho a essa situação, isso tende a ficar um pouco mais natural para mim, certo? Então, até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.